Problemas e promessas. Este é o tema do mês de fevereiro. Problemas e promessas. Já ouvimos bastante a respeito da natureza dos problemas, de como eles se apresentam em nossa vida a partir das mensagens do reverendo Valdinei ao longo desse mês. E nesta noite, gostaria de meditar com os irmãos e as irmãs sobre justamente as promessas. E o título desta meditação: Promessas Divinas, alívio aos problemas humanos. Promessas divinas, alívio aos problemas humanos. Você já fez uma promessa e não a cumpriu? Lembra-se de quando prometeu que nunca mais iria proferir um palavrão? Lembra-se ainda quando você prometeu iniciar aquele regime? Já prometeu quantas vezes iniciar a academia de ginástica, de exercícios? Eu estou tentando cumprir esta e prometo, eu vou conseguir. Esta é sempre a nossa intenção, o nosso desejo. Mas nem sempre cumprimos aquilo que prometemos. Nem sempre. Nós prometemos muitas coisas, mas nem sempre conseguimos cumprir aquilo que prometemos. Por que isso acontece conosco? Por que não cumprimos boa parte daquilo que prometemos? A resposta é simples. Prometemos, de fato, o que não podemos cumprir, na maior parte das vezes. E não cumprimos por conta da nossa condição limitada e muitas vezes inclinada ao erro e ao pecado. Eis a razão por que não cumprimos as nossas promessas, a nossa palavra. Promessas podem ser de várias formas. Há boas e más promessas. Há boas e belas promessas, como por exemplo, quando noivos, namorados, prometem na cerimônia de casamento amor eterno. É uma bela promessa. Mas nós bem sabemos, nem sempre isso é cumprido. Mesmo que a promessa seja bonita. Maridos prometem não trabalhar tanto e oferecer mais tempo à esposa e à família. É uma boa promessa. É uma bonita promessa. Mas nem sempre é cumprida. São todas belas promessas. Mas também há promessas terríveis, opostas destas que são belas. Homens prometem uns aos outros a morte, a dor e a desgraça. São os chamados juramentos de morte. São promessas terríveis. E, infelizmente, algumas são cumpridas. E há também as promessas religiosas. Ato muito comum na religiosidade popular brasileira, que o fiel se obriga a cumprir em retribuição a supostos milagres. Exemplo maior desta manifestação é o clássico filme brasileiro de Anselmo Duarte, O Pagador de Promessas. O roteiro é simples, aparentemente simples. A personagem principal, simplesmente Zé, vai a um terreiro de candomblé e faz uma promessa a uma santa católica. A promessa consiste no seguinte: Zé promete que, caso seu burro seja livrado da morte por conta de uma grave doença, carregaria uma cruz nas costas e a colocaria no altar de uma determinada igreja católica. Resultado: o burrico não morre, e o filme todo é a saga de Zé do Burro tentando chegar à igreja com as cruzes nas costas. Quando enfim chega ao destino final, a igreja, o padre não permite que ele entre no santuário, uma vez que a promessa havia sido feita num terreiro de candomblé e não numa igreja. O filme é uma demonstração
de quando alguém é insistente em pagar uma promessa, o que é muito raro. Tanto que é raro que deu origem a um filme. As promessas vindas do ser humano são quase sempre e em sua maioria descumpridas. Conhecedor desta dificuldade de o ser humano cumprir as suas promessas, Napoleão Bonaparte chegou à seguinte conclusão: a melhor maneira de manter a sua palavra é não oferecê-la. A melhor maneira de manter a sua palavra é não oferecê-la. Napoleão Bonaparte era profundo conhecedor, com certeza, da natureza humana. Porém, as promessas divinas, ao contrário das promessas humanas, são sempre cumpridas. Nós não somos os únicos a fazer promessas. Deus também as faz. Há na Bíblia uma infinidade de promessas que Deus fez a pessoas, especificamente a indivíduos, e promessas ao povo como um todo, além ainda das promessas que Deus fez para eu e você, a nós, no presente século. Podemos nos lembrar, por exemplo, da promessa que o Senhor Deus fez a Noé, de que a sua família seria salva do dilúvio. Podemos nos lembrar da promessa que Deus fez aos israelitas cativos no Egito, de que teriam como herança uma terra que emanaria leite e mel. Podemos nos lembrar das promessas que Deus fez à humanidade, de que enviaria o Salvador, Jesus Cristo. Podemos nos lembrar também da promessa de que Jesus Cristo estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembremos-nos ainda das promessas de Jesus Cristo, de que se nos achegarmos a Ele, receberemos o alívio do cansaço e do sobrepeso, das dificuldades, dos problemas da vida. Disse-nos Ele: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembremos-nos também das promessas, ou da promessa de Jesus Cristo, feita no Apocalipse, de que Ele mesmo enxugará de nossos olhos toda lágrima. O que há de diferente entre as promessas feitas por nós e as promessas feitas por Deus? A diferença é de que Ele, ao seu tempo e modo, as cumpre todas, absolutamente todas. Esta é a diferença. Suas promessas são sempre realizadas, mesmo que nós não as presenciemos ou percebamos, mas elas são sempre cumpridas. Por exemplo, Moisés não chegou a ver a terra prometida, porém a promessa foi cumprida. Ela foi dada aos israelitas. Esta é a diferença. Nós falhamos em nossas promessas, Deus não. Nós temos muitas dificuldades em cumprir aquilo que prometemos, Deus não. Deus sempre cumpre as suas promessas. Mas há ainda algumas outras características a respeito das promessas feitas por Deus. Além de elas sempre serem cumpridas, as promessas de Deus alimentam a nossa fé. No texto lido, temos Abraão sendo por Deus desafiado a deixar a sua terra e ir a uma outra terra, uma terra distante, que Deus lhe mostraria ao seu tempo. Se as palavras de Deus a Abraão parassem aqui, não haveria nada de especial, não haveria nada de novo, apenas e tão somente uma ordem: vá para a terra que eu te mandei. Nada de especial, apenas uma ordem. No entanto, junto à ordem, que para qualquer ser humano também seria muito estranha, como assim sair sem ao menos saber o destino? Sair sem rumo? De qualquer maneira, essa seria uma ordem um tanto estranha a qualquer um de nós. Mas junto àquela ordem, que para qualquer um de nós já seria profundamente estranha, vem uma promessa. É uma ordem e junto uma promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Estas promessas, tais palavras,
caíram no coração de Abrão como uma explosão de fé. E foi justamente por conta deste poder da fé que o homem pega a sua família e simplesmente sai, sem ao menos saber para onde ia. Diz o texto que ele pega tudo que possuía e leva junto a si, numa viagem aparentemente sem destino, sem rumo. As promessas de Deus fortalecem, alimentam, impulsionam, alavancam a nossa fé. Podemos dizer que as promessas de Deus são uma espécie de alimento para a fé. Esta foi a razão pela qual Abraão saiu com grande ânimo, com grande desejo de ir ao desconhecido, porque havia uma promessa feita por Deus, e aquela promessa alimentou a fé daquele homem. Se Deus tivesse apenas dado a ordem a Abrão, talvez não se sentisse impulsionado. Se houvesse apenas a ordem, talvez Abrão não a cumprisse. Não sabemos. Talvez, se não tivesse sido impulsionado a colocar a planta dos pés nas estradas empoeiradas de Ur dos Caldeus, ele o faz, por conta da promessa que Deus lhe faz. A diferença é que junto à ordem houve uma promessa, e foi exatamente por conta desta promessa que Abraão se lança a um projeto no mínimo estranho. Sim, a promessa divina alimentou Abraão em sua fé, de tal maneira que não lhe restou outra alternativa senão obedecer à ordem divina. E esta obediência se deveu às promessas que Deus estava colocando no coração de Abrão. Abrão, ao ouvir de Deus tais promessas, teve a sua fé revigorada. Tanto é verdade que ele, Abrão, é incluído na lista de heróis da fé, descrita em Hebreus capítulo 11. É conhecido como o pai da fé, um herói da fé. Em meio aos problemas da vida, e todos nós os temos, e eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje, mas em meio aos problemas da vida, ouvir as promessas de Deus a nós é sempre um estímulo a continuarmos a crer que Ele a seu tempo agirá, que Ele a seu tempo fará a sua obra. Jamais se esqueça, não importam os problemas, Deus possui promessas de alívio e conforto a você nesses momentos, a todos nós nesses momentos. E quando estiver submerso e absorto nas dificuldades da vida, lembre-se das promessas de Deus. A sua fé será fortalecida, a sua fé será revigorada, sua esperança completamente melhorada, e assim alcançará força suficiente para suportar os momentos de sofrimento e tristeza. Por esta razão, há um ditado que diz: você não conseguirá matar de fome aquele que se alimenta das promessas de Deus. Você não conseguirá matar de fome aquele que se alimenta das promessas de Deus. Quando estiver vivendo um problema, lembre-se sempre das promessas que Deus fez e faz a você. Porque as promessas do Senhor, as promessas que Deus faz a cada um de nós, revigoram, fortalecem a nossa fé. Lembre-se disso. Mas ainda há uma outra característica das promessas que Deus faz ao seu povo, a mim e a você. As promessas de Deus, além de serem cumpridas todas, além de revigorarem a nossa fé, as promessas dele conduzem-nos à adoração. Quando passamos por problemas e provações, somos inevitavelmente levados ao limite da nossa fé. A nossa fé é levada ao extremo quando enfrentamos doenças, por exemplo,
sejam pessoais ou familiares. É ali, é naquele momento que a nossa fé é posta no limite. Ao limite da nossa vontade de olharmos para Deus e reconhecer nele o nosso refúgio. A nossa fé fica nesse limite entre o depositar completamente a nossa esperança e sair desta esperança quando enfrentamos problemas. Nada de errado nisso, nada de errado nesse limite, e algumas vezes até ultrapassamos esse limite. Todos os heróis da fé, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, todos passaram por tais situações, limites na fé, e alguns até ultrapassaram esse limite. Elias, por exemplo, o profeta Elias, perseguido de morte por Jezabel, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. O desespero, o medo de morrer, o medo de ser encontrado por Jezabel, era de tal maneira grande no coração de Elias, que pediu a morte. Elias estava sendo testado na sua fé e ultrapassou o limite. Mesmo Jesus, demonstrando sua natureza humana diante do sofrimento atroz da cruz, exclama: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mesmo o Senhor Jesus, expressando toda a sua natureza humana, chegou a esse momento limítrofe da fé. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Nós não somos em nada diferentes. Você não é em nada diferente de Elias? Não. Quando atravessamos os vales e desertos, a nossa natureza grita a que nos afastemos de Deus. A nossa natureza corrompida, caída, inclinada ao erro, grita a que nos afastemos de Deus em meio às provações, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio aos tormentos. Nesses momentos angustiantes da vida, nós somos incentivados a fazer aquela célebre pergunta que talvez você mesmo já tenha feito: por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? É justamente nesse momento. Mas também é exatamente neste momento e circunstância de nossa vida que as promessas de Deus apontam para uma nova perspectiva. Quando estamos nesse limite da fé, quando estamos nesse limite do desespero, da agonia de um sofrimento, é nesse momento também que as promessas de Deus apontam para uma nova perspectiva e fazem com que ganhemos um novo fôlego, um novo começo, um renovo na nossa esperança. São nos momentos em que parecemos mergulhados em trevas que as promessas divinas são como um raio de luz ao final de um túnel de escuridão. É lá no meio da escuridão, que as promessas de Deus nos alcançam e nos iluminam para a glória dele. E é por aí que brota, e é nesse momento que brota um sentimento de glorificação, um sentimento de adoração ao nome de Deus. Quando ouvimos promessas como: eis que estou convosco todos os dias, essas palavras, quando caem em nosso coração, somos motivados a alterar a nossa condição espiritual e assim somos conduzidos à adoração. Quando ouvimos: eis que estou com você todos os dias, isto faz uma diferença no nosso coração. E somos motivados a adorar a Deus. Quando em meio a um tormento ouvir que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, torna-se um grande estímulo
a adoração a Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isaías 59, 1. Esta é uma promessa a você. Esta é uma promessa de Deus a nós todos. Abrão, no meio do deserto, indo em direção a uma terra cujo paradeiro não sabia, foi motivado a adorar a Deus também, porque a sua fé fora revigorada, fora estimulada diante das promessas que Deus havia feito. Ali mesmo, no deserto, Abraão, diz-nos o texto, edificou um altar ao Senhor em adoração. As palavras de promessas dirigidas por Deus a Abrão fez com que ele se sentisse motivado a glorificar o nome de Deus e a depositar a sua total confiança nele. As promessas de Deus foram a grande diferença em todo aquele projeto estranho dado a Abraão. Sim, queridos irmãos e irmãs, as palavras de promessas dirigidas por Deus a mim e a você nos conduzem a um sentimento de adoração a Deus. E segundo João, quem Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer saber o momento de adoração perfeito? Em espírito e em verdade? É quando, em meio a um sofrimento, em meio a uma grande angústia, ouvimos a voz de Deus, ouvimos a promessa de Deus. É ali, naquele momento, que se manifesta todo o esplendor da nossa adoração. E é naquele momento que eu imagino Deus se agrada, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É justamente nesse momento que isso acontece. Problemas, dificuldades, você os tem? Quais são os seus problemas? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado hoje? São problemas financeiros? São problemas familiares? São problemas de relacionamento conjugal? Não importam quais sejam os seus problemas, porque nós sempre os temos. O que jamais podemos nos esquecer é que também Deus, em seu grande e infinito amor, oferece promessas de sua presença em tais dificuldades. E isto é alívio a todos nós. Os problemas, enquanto vivermos, jamais cessarão. Enquanto você viver, enquanto nós vivermos, enfrentaremos problemas, passaremos por dificuldades, enquanto vivermos. Mas também, enquanto vivermos, as promessas de Deus jamais se acabarão. Elas sempre nos acompanharão também, até o último momento da nossa vida, até o último fôlego da nossa existência. As promessas do Senhor nos acompanharão também, porque as promessas divinas jamais se esgotam. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Deus sempre cumpre as suas promessas. Sempre. Nós não. Mas Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus não age como eu e como você. Deus cumpre as promessas. Em segundo lugar, nunca se esqueça. As promessas divinas, em meio aos problemas, fortalecem a nossa fé. Fortalecem a sua fé. E por fim, as promessas de Deus, em meio às dificuldades, conduzem-nos à adoração. Assim foi com Abrão. Assim é conosco. Que Ele, pois, nos abençoe e nos inspire a vivermos cada dia mais o esplendor das promessas que Ele faz a mim e a você e à Igreja de Cristo. A Ele, pois, toda a glória. Amém?
Que Deus assim, pois, nos abençoe.